o currículo, né, do Dr. Amarílio, pós-graduação em dermatologia pelo IPMED São Paulo, proprietário da clínica ViPrivilege e consultor científico na American Physio Americana São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, meu nome é Amarílio, eu sou médico, fui formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Alfenas, Minas Gerais. Saindo de lá, vim para São Paulo para fazer pós-graduação em dermatologia, inicialmente na área mais clínica, e acabei depois migrando também para estética. Fiz alguns cursos de estética fora do país, outros dentro. Hoje eu tenho uma clínica chamada ViPrivilege na cidade americana e presto consultoria para a American Physio, que é uma empresa de equipamentos na área de estética. Vou tratar um tema que é um pouco chato, que eventualmente vem acontecendo com mais frequência, a queimadura. O grande problema que a gente tem tido hoje é a quantidade que vem aparecendo e o grau de complicação. Com o avanço da tecnologia, o que eu tenho visto é que os profissionais cada vez mais têm estudado menos e se preparado menos para aplicar. Compram o equipamento, não sabem direito para que ele funciona e começam a aplicar tentando ter um resultado. Isso pode levar a dois problemas: não ter o resultado que ele vendeu para o paciente ou até ter uma complicação mais grave. O que é uma queimadura? Uma queimadura é uma ferida traumática que pode ser causada geralmente por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. No nosso caso, mais o térmico, tá? O que ele vai fazer? Ele vai destruir parte desse tecido em determinados graus, que aí a gente vai entrar no grau de queimadura. Tudo bem? Ele sempre vai lesar a estrutura celular, daí vem o dano que pode causar uma sequela futura para o paciente ou não. Isso tudo vai depender do grau de que o aparelho foi aplicado. Em geral, a queimadura que se tem em tratamento estético é a de primeiro grau, que é normalmente a mais fácil de resolver por deixar menos efeitos colaterais. O que você vai ver? Uma lesão avermelhada, ela fica restrita ao local. A pessoa normalmente não vai ter dor ao redor da queimadura, e sim na queimadura. Por quê? Lesou só o tecido e a inervação que tem ali embaixo. Mais para frente a gente vai ver a queimadura de terceiro grau, que você já perde a terminação nervosa que tem ali embaixo. Então a pessoa não tem dor na queimadura, ela vai ter dor ao redor. Na evolução dela, geralmente não vai surgir uma cicatriz, mas a pele pode ficar um pouco escurecida, que é a hipercromia, mas eventualmente também a hipocromia. Segundo grau, a gente já começa a ver essa mais com frequência em radiofrequência, criolipólise, e em alguns casos mais raros, quando a pessoa esquece o vapor ligado muito tempo e sai da sala e deixa o paciente sozinho. A temperatura da água vai se aquecendo e pode levar ao surgimento de bolhas. Como que a gente identifica que aquela é uma queimadura de segundo grau? Pelo surgimento de bolha. Toda queimadura de segundo grau obrigatoriamente tem uma bolha. E é aí que começa o problema maior. Essa com certeza vai largar alguma sequela no local, 100% das vezes. Ou você vai ter uma mancha mais escurecida, nossa hipercromia, ou uma hipocromia. Tá? A recuperação é lenta, não pode deixar o paciente sem nada no local, pois ele vai ter um problema ali. E você vai ter que ver esse paciente com uma certa frequência. Terceiro grau, muito mais raro de se ver, tá? Normalmente são os pacientes que são carbonizados em acidentes de quando pega fogo num edifício, explosão de algum equipamento mesmo. Raramente se vê. É aquilo que eu disse anteriormente, você vai ter uma lesão do tecido tão grave que normalmente chega até o tecido ósseo. Se lesou tudo, não tem mais terminação nervosa, não tem condução de dor. A única coisa que a pessoa sente é dor ao redor do local. São os grandes queimados que vão precisar ser encaminhados para hospitais. Exemplo de uma foto que chegou recentemente para a gente. Tá? O paciente foi até o local para fazer luz pulsada e saiu de lá no outro dia tendo essa mancha. Essa já foi um caso que repercutiu um pouco mais. A pessoa que aplicou o IPL teve um grande problema. Ela não conversou direito com a paciente antes. Ela se confundiu nos termos. A falta de preparo.
paciente chegou para ela e falou assim, nossa, minha pele é super sensível. Mas ela não perguntou, quando você se expõe ao sol, você se bronzeia, você se queima com facilidade? Não pensou em ver fototipo. Regulou esse aparelho com um fototipo mais baixo, mas quem aqui trabalha com luz pulsada sabe. Quanto menor o fototipo, maior a quantidade de joules que o aparelho vai emitir. Consequentemente, essa pele recebeu mais do que deveria e se queimou. O famoso falso branco do Brasil. Quem aqui não tem um negro na família? É muito raro quem não tem uma mixigenação aí. O 100% branco hoje, digamos assim, não existe mais. O Brasil é um país mixigenado, e daí você começa a ter esse tipo de problema. Outro caso, a paciente olhou um vaso e pensou, bom, eu vou cauterizar esse vaso com radiofrequência seguida luz pulsada. Uma ideia que foi não muito bem sucedida. Você tem uma queimadura de 2º grau, evoluiu com bolha, evoluiu com cicatriz, retração de tecido, tá? E a mancha também. O que ela pensou? Bom, eu tenho um vaso espesso, eu vou programar meu aparelho no máximo, vou disparar e vai dar certo. O que aconteceu? Recebeu demais energia ali, o tecido não comportou, essa energia teve que migrar para algum lugar. Ela normalmente vai migrar para o tecido mais superficial. Outro problema que essa pessoa também, que aplicou, relatou para a gente, é que ela achou que não precisaria usar gel. Não precisa de gel, mas para conduzir, vamos aplicar. É outro problema que acontece. As pessoas economizam gel, não é incomum. A gente acaba ouvindo de pessoas assim, eu uso gel 2, 3 vezes. Ele está branco, já não conduz mais nada, mas as pessoas reaproveitam. Como reaproveitam touca e outras coisas? O gel está ali por uma função específica, não é só para deslizar o aparelho. Tem todo um estudo por trás do porquê usar ele. Quando ele já foi usado, ele perde essa propriedade química dele. A energia fica concentrada ali em cima, no superficial do tecido, na primeira camada de pele, onde você vai ter essa queimadura. As principais causas de queimadura. Falha na anamnese, em 80% das vezes. As pessoas hoje em dia não conversam mais com o paciente. Ele chega e questiona. Eu tenho uma ruga, eu tenho uma mancha, eu quero fazer uma limpeza de pele. Deitam a pessoa na cabine e começam a aplicar todo o tratamento. Não perguntaram como essa pele é, como ela reage, se ela já tinha feito algum tratamento prévio anteriormente. Outra coisa, depois, quando chega normalmente para mim, no meu consultório ou na American Physio, as pessoas pedindo ajuda, você pede, por favor, me dá o prontuário para a gente tentar ver onde errou, o que eu vou te ajudar a propor para essa paciente para tentar abordar. Na grande maioria das vezes, ou não se tem prontuário, nem uma ficha. Então, ela só tem o nome da paciente, ela não tem dados básicos, com que ela trabalha. Eu não posso pegar uma paciente que trabalha varrendo rua, passar um ácido, uma porcentagem mais alta e deixar ela aí trabalhar. Eu tenho que avisar ela, olha, esse ácido tem que ser retirado, você precisa de um filtro mais potente, um bloqueador, um boné. O que estão fazendo? Estão aplicando e deixam a paciente à mercê de si mesmo. Depois a gente já cai para a ansiedade do profissional no resultado rápido. Bom, eu posso começar com uma radiofrequência numa potência mais baixa, ir escalonando, atingir minha temperatura e ver a resposta do paciente sessão a sessão. Não. Vou aplicar mais forte, uma potência total do aparelho, não conheço a paciente, nunca vi, ela vai apresentar um resultado mais rápido e todo mundo vai vir tratar comigo. É o que a gente tem visto normalmente acontecer. Quero resultado rápido. Não é a melhor das ideias. O ideal é que aquele paciente se fidelize e fique com você. Ele faça um tratamento com uma queixa e depois mantenha tanto uma regularidade para manter o resultado, como para outras queixas que vão vir surgindo ao longo do tempo. Outro problema também, tempo de aplicação. As pessoas normalmente não estão pensando no que estão fazendo. Eu conversei com uma pessoa recentemente que me disse, meu radiofrequência tem 2 problemas, ou ele queima ou não dá resultado. Mas o que está acontecendo? Normalmente eu aplico 50 minutos numa face. Perguntei, mas aonde tem face para tudo isso? Mas ela me disse que conseguia aplicar. E aonde ela queimava? Olha, eu acho que você está fazendo um pouquinho de tempo demais. Ela já me interrompeu e disse, não. Mas quando eu aplico 5 minutos, não dá resultado.
Mas e a temperatura que você está levando esse tecido? E a técnica de aplicação? E a área que você está estendendo? Ela não sabia me dizer isso. Uma pessoa que simplesmente estava usando o aparelho sem saber ao certo o que estava fazendo com ele. Os equipamentos que normalmente a gente vai ter essas queixas de queimadura, que são os que mais remetem atenção na clínica. Vapor de ozônio, hoje em dia já menos comum, por a limpeza de pele já ser uma rotina mais frequente, os profissionais já começam sendo o primeiro tratamento que dispõe na clínica. Porém, eventualmente a pessoa coloca o paciente, pega o WhatsApp e sai da sala. Quando volta, o paciente está ali, agoniando, sentindo aquilo arder, ele pensa, bom, deve ser normal. Quando volta, tem aquela situação. Não é tão incomum. Uma esteticista que trabalha comigo já queimou o paciente assim. Nós recebemos um produto para testar na clínica de uma farmácia e a farmacêutica errou na porcentagem do trieta. Ela colocou só 40%. Ela deixou o paciente no vapor, pegou o celular e saiu para conversar. Sabe-se lá Deus com quem. O que aconteceu? O paciente sentiu arder, pinicar, ela não tinha o hábito de fazer esse tipo de tratamento, estava começando na estética recentemente. Quando ela voltou, a paciente questionou, nossa, está ardendo. Quando ela começou a tirar as gases, o que ela viu? Já viu marca, já tinha mancha ali, tinha vermelhidão e já tinha bolha precoce. Paciente nível social mais alto, influente na cidade, então você já tem um problema todo ali. E se esse rosto fica agora marcado? Ultrassom de alta potência também acontece. As pessoas têm feito uma disfunção do tratamento. Bom, se o ultrassom ele consegue chegar a uma potência máxima, eu vou usar ele no máximo. O que eles têm feito? Não medem a camada de posa, programam ele à torta e direita e sai aplicando. Não muito longe, tive um amigo próximo que foi queimado com ultrassom numa demonstração de um aparelho. Aplicaram, a pessoa pegou, não mediu a camada de posa, colocou o máximo porque queria mostrar que a técnica dela tinha um resultado melhor. Realmente, teve um resultado ótimo. No outro dia, a gente tinha uma sequência de hematomas no local, queimadura de pele e uma dor muscular intensa. Radiofrequência. As radiofrequências, a gente vai ter problema. As que usam óleo. Quando você usa óleo, você tem que pensar, se a pele desse paciente é oleosa já previamente, a gente cai naquele problema. Cadê a anamnese? Ela perguntou, como a sua pele é? Você costuma limpar, ela é oleosa, ela te incomoda? Não se perguntam, aplicam óleo e vai aquecendo. Bom, é o processo de fritar um bife. Você está esquentando óleo em cima de óleo. Aquilo vai irritar o tecido, a energia não vai ter para onde se deslocar, vai gerar queimadura. Luz pulsada, nem preciso exemplificar, tive as fotos. Criolipólise. Criolipólise, o grande problema que eu, pelo menos, tenho visto dos pacientes apresentando que tem a queimadura são os aparelhos que vêm de locação. Você liga, pede para locar, a pessoa traz um aparelho, você não sabe a procedência, quando ela pegou e calibrou, não é um aparelho seu. Esse aparelho normalmente tem que vir em pé, ele vem deitado, vem batendo no carro, você liga aquilo ali e espera para ver o resultado que se tem. Não muito tempo atrás, eu tive uma amiga fisioterapeuta, trabalha numa empresa grande de fabricação de equipamentos. Ela locou, ela teve uma queimadura de 2º para 3º grau. O paciente entrou com processo, ela trouxe a paciente para mim, a gente entrou, conseguiu reverter o problema ao longo de uns 2 meses. O que aconteceu com ela? A pessoa extremamente responsável, olhou, fez a técnica bonitinha. No final, quando foi tirar o aplicador não desligava. Fez uma sucção, o endermo dele não parava, ela tirou o aparelho da tomada, ele manteve a sucção mais um tempo, porque provavelmente ele entupiu, até que ela conseguiu tirar. Teve uma mobilização intensa do tecido, é uma pessoa extremamente cuidadosa com o que faz, ficou super chateada, entristecida, mas tinha ali um problema que precisava resolver e com uma certa urgência. Conduta na queimadura. Bom, o pior que podia acontecer já aconteceu. Ele queimou.
Eu brinco que um professor um dia me ensinou, se você está numa sala de emergência e chegou um paciente com uma parada cardíaca, meu querido, pior coisa que podia acontecer, aconteceu, ele já chegou morto para você. Você tem duas situações, você pode desesperar e mantê-lo morto, ou você pode raciocinar e tentar reverter o quadro. Primeira coisa é mostrar tranquilidade para o paciente. Olha, realmente aconteceu um problema, tivemos um erro, nós vamos tentar tudo o mais possível para corrigir. Tá? O que a gente vê desses casos que vão parar na televisão, no jornal? Faltou explicação do que tinha ali, a pessoa não sabia os riscos que corria, porque tudo você tem um risco hoje, e a pessoa não conseguiu passar tranquilidade e abordar o paciente da maneira correta. Olha, realmente, desculpa, houve uma queimadura, mas nós vamos tentar resolver, conduzir esse caso da melhor maneira possível. Passe segurança para o paciente. Se eu não conseguir resolver o seu problema, eu vou te levar para alguém que o faça. Se ele sentiu essa confiança, por mais que ele esteja aborrecido, chateado, porque ele veio para melhorar uma questão dele e está saindo dali com uma bolha de repente, ele vai confiar em você e falar assim, nossa, você vai arcar com isso, vai resolver. Respaldo legal. O que você precisa de um paciente? Você precisa ter um prontuário para se justificar. O que eu fiz, o que eu pensei, eu segui a técnica, realmente foi um erro de conduta ali, saiu de um viés de aplicação e tive um problema. Se você tem esse prontuário, você já começa estando certo. Fotografia desse paciente, mostrar como ele chegou e o que aconteceu. Tá? Orientar o paciente. As orientações em geral. Quando você tem uma queimadura de primeiro grau, acalme ele. Olha, realmente desculpa, queimou. Provavelmente não vai ficar marca. Se ficar, posteriormente, nós vamos tentar tratar isso com um peeling, com algo para reverter. Tá? Não, tive uma queimadura mais grave. Não, estou te levando para alguém que tem uma capacidade ou vai te prescrever algo para tentar reverter esse problema. Os cicatrizantes que se indicam. Primeiro passo a se pensar, o paciente tem uma queimadura, ele precisa de substrato dele para regenerar aquela pele, hidratação. Por incrível que pareça, paciente desidratado não cicatriza. Se você for até um hospital de queimado, você vai ver que a primeira prescrição que se entra para o paciente é hidratação. Eles hidratam o paciente ao máximo. Aquela pele que foi queimada, ela não mantém a quantidade de hidratação que ela precisa. Ela perde, ela não tem barreira mais. Quando você mantiver o paciente hidratado, ele já começa a ter substrato do próprio organismo para ir à frente. Segundo passo, hidratação. Queimaduras de primeiro grau, Bepantol creme, Bepantol loção resolvem muito bem. Por quê? Só de formar um filme, a pele já começa a ter aquela proteção dela manter a hidratação, aquela sensação de ardor, ela começa a ser aliviada. Outro ponto, o creme ele resfria o tecido. Ele vai pegar aquela sensação de calor que tem e ele adere para ele. A pele fica mais suave. O paciente já não tem tanta dor, não incomoda. Outro ponto, orientar o tipo de roupa a ser usado. O paciente não pode continuar usando aquela calça muito justa, se for na perna, tecido que não possibilite a ventilação do tecido. Quanto mais abafado, mais vai queimar. Tá? Proteção solar é extremamente essencial. Filtro solar, as pessoas no Brasil têm a ideia de que vou usar 2 gotas para o rosto inteiro. É o que vem acontecendo. Filtro solar para uma face deveria ser aplicado pelo menos 3 vezes ao dia, numa queimadura de 3 em 3 horas. Fator de proteção mínimo, 30. Filtro solar abaixo de 30 não tem uma comprovação que vai ter um benefício para o paciente. Tá? Foi feito um consenso novo americano a respeito de filtro solar, em que foi dito que filtro solar abaixo de 30 não deve ser prescrito. O paciente tem a ilusão de que está sendo bem tratado e não vai. Esse filtro vai ser reaplicado a cada 3 horas. Nossa, mas eu vou reaplicar a cada 3 horas mesmo tendo roupa? Vai. Roupa que não tem fator de proteção solar não vai pegar e bloquear a luz. Ela vai penetrar em maior ou menor grau ali. Outro padrão a se olhar no filtro que se recomenda na sua clínica, na sua cabine, é fator de PPD. Isso não é divulgado no Brasil. Tá? Nós temos o VA e o VB. Filtro que não tem PPD não vai bloquear os dois. Então você tem um fator de proteção menor, até para um tratamento de um melasma.
Se você usa um filtro que não tem PPD, ele está menos protegido, ele vai ter mais propensão a manter aquela mancha ou a queimadura no caso. Como eu vejo se tem PPD o meu filtro? No rótulo. No Brasil ainda se vendem muitos filtros sem PPD por conta de produção em larga escala. Você vai ver agora várias farmácias te dando. Olha, compre um filtro, leve 2. Em geral, os que estão acontecendo isso não tem esse fator mais, porque agora vai ter que ser obrigado por lei a vir no rótulo. Fator de PPD, 1, 2, 3, até 10 ele vai. Os que não tiverem PPD, com a mídia falando em cima, os pacientes não vão querer comprar mais. O que eles têm feito? Bloqueado um pouco essa informação. Suporte ao paciente. Dê seu telefone pessoal, ele vai te ligar inúmeras vezes, vai te encher o saco, ele vai te ligar à noite, de madrugada. Porém, se ele tiver esse suporte, a chance dele te processar, buscar outro profissional para resolver o problema dele é menor. Acompanhamento pós-queimadura. O que você precisava desse paciente? Avalia. O que eu tive aqui? Primeiro, segundo ou terceiro grau? Primeiro e segundo grau eu vou manejar aqui na minha clínica. Terceiro grau eu vou ter que encaminhar para um centro maior. Fotografe. No dia que você aplicou, no dia que ele voltou questionando. Mantenha esse registro. Anote. Você forneceu para o paciente o filtro para tratar aquela queimadura. Escreva, fornecido filtro solar. O grande problema que você tem quando o paciente tem essa queimadura é que você depois vai ter que comprovar esse suporte. Eu não o deixei desamparado. Eu assessorei. O que o juiz vai perguntar para você? O que você deu para ele? Eu dei o filtro. Você tem um recibo? Você anotou no prontuário que você fez isso? Não, não tem valor legal. Ele pode alegar que você não deu. E o errado na situação, querendo ou não, vamos ser nós que aplicamos o aparelho e não quem está ali com a queimadura. E pensar, o que eu vou ter para manejar futuramente? Uma hipercromia ou uma hipocromia? As hipercromias, em geral, a grande maioria delas são reversíveis. 90% das hipercromias de queimadura, quando bem tratadas, vão resolver rápido. O que eu posso fazer na minha clínica? O paciente respondeu bem, já cicatrizou, ficou uma marca. Quem aqui hoje não tem um peeling de cristal, um peeling de diamante para fazer uma esfoliação ali? Não precisa ser extremamente abrasivo. Vamos aos poucos. Tá? Todo mundo aqui tem algum peeling para fazer na clínica. Melhores combinações que você vai se ter nesses casos, combinação de físico e químico. Faça uma esfoliação local. Eu não tenho um peeling, um aparelho de peeling físico, eu não tenho peeling de cristal, um peeling de diamante para fazer aqui. O que eu vou fazer? Esfoliação com algum ativo, algum creme próprio, vou esfoliar, vou limpar, vou remover ao máximo e vou escalonar o grau do meu peeling. Comece com o peeling mais leve que você tiver na sua clínica e vai subindo. Semana a semana, cada 15 dias, de acordo com a resposta do paciente. Um grande macete para se tratar uma hipercromia é a hidratação do pós. Por que você vê o paciente que trata um melasma, fala que o rosto dele começou a clarear, de repente ficou vermelho e escureceu mais do que era antes? Faltou proteção e hidratação. O melanócito, que é o que vai manchar a pele, que está lá embaixo, depois de sensibilizado, ele nunca mais vai esquecer que ele tem aquilo. É uma célula de origem nervosa que, depois que ela entendeu que ela tem que produzir mais melanina, ela vai continuar fazendo. Quando você entra com qualquer ativo, ou seja, um peeling físico ou químico, você removeu a melanina ali superior. Se ele for irritado, ele vai começar a produzir em maior grau. Todo peeling que se faz irrita a pele. Então, nos primeiros dias da pessoa tem uma descamação, vermelhidão, está clareando. Por que o rebote? Ficou vermelho demais, irritou demais, ela se expôs ao sol. O que o melanócito entende? A agressão que eu tive, que me estimulou a ter uma primeira mancha, foi ampliada. Se ela foi ampliada, eu preciso produzir mais do que eu produzia antes, porque eu não estou protegendo a estrutura interna da minha pele. O que ele faz? Ele vai manchar mais. Conduta para um paciente. Estou fazendo um peeling. Olha, eu preciso que você use esse filtro de 3 em 3 horas. A pele começou a ficar vermelha, irritada. Você vai lavar o rosto e vai aplicar esse hidratante. O hidratante tem que ser aplicado antes de filtro solar. Tudo que você aplicar após o filtro não tem absorção comprovada. A absorção diminui. Qual a função do protetor solar? É uma barreira física e química. Ora, se ele tem uma barreira física para a luz, ele também diminui a permeação do ativo. Consequentemente, ele não vai chegar onde a gente precisa para manter ali.
Uso de despigmentantes. Eu tenho visto também um certo problema de algumas queimaduras que têm chegado para a gente com despigmentante, porque as pessoas não têm entendido o que é um, o que é o outro. Ácido não é despigmentante. Hidroquinona é o despigmentante mais famoso usado no Brasil, tem um efeito ótimo, porém nos Estados Unidos hoje ele já não é usado mais, pelo risco de hipercromia que ele tem. Então, cuidado. Tem um creme aqui com hidroquinona, vou te indicar, vai melhorar rápido. Em geral, ele vai despigmentar o tecido, ele não vai só clarear. Se houver qualquer fator externo que estimule a pele a manchar um pouco mais, você vai deixar de ter uma hipercromia leve para uma hipercromia maior e mais profundo. Tá? Hipocromia. O manejo dela é sempre mais difícil. Os casos que chegam para a gente mais com hipocromia são os casos de luz pulsada. Tá? Luz pulsada, quando é aplicado uma intensidade de força extremamente alta, o que você pode fazer? Além de queimar, você pode danificar o melanócito, você vai destruí-lo. Se ele for destruído, ele não vai ser regenerado. É uma célula que não se regenera. É igual célula do sistema nervoso central. Neurônio, morreu, não regenera. O melanócito também é uma célula de origem nervosa. O que acontece? Apliquei uma energia tão grande ali que queimou. O que vai acontecer? Ele não vai se regenerar, ele não vai devolver a cor do tecido. Manejo difícil por quê? Você tem que entrar muito cedo com terapêutica ali prescrita. O paciente teve uma queimadura na sua clínica, você entrou com hidratação, filtro, ele responde para você, nossa, está melhorando, está clareando. Peça para vê-lo, pelo menos a cada 15 dias. Fotografe. Está mais claro do que deveria, está mais claro que o restante da pele, está evoluindo para a hipocromia. O tempo para ativar os melanócitos ao redor, para substituírem aqueles lesados, é curto. Isso normalmente é feito com terapia de corticoide. Tá? Precisa, em geral, de prescrição. Qual o tempo que eu tenho do início de uma hipocromia para encaminhar esse paciente para alguém que possa, um médico que vá prescrever e acompanhar ele? Em média, 15 dias do início. Passou-se de 15 dias, o nível de resposta é extremamente baixo. Cerca de 10% só retornam. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu percebi que está evoluindo para uma hipocromia, eu vou começar, já vou encaminhar esse paciente o mais rápido possível. Só tem vaga com fulano daqui a um mês. Não, vai ter que ir para outro. Você tem 15 dias para iniciar a terapêutica. Se a terapêutica não for iniciada, você já corre o risco de apenas 10% responderem. Resposta dele é variável. Mesmo os que você inicia cedo, você não tem uma garantia de que vá realmente ter ali uma resposta melhor. O que eu indico sempre para o colega ter na clínica? Tenha sempre um hidratante pós-aplicação. Se a queimadura foi de primeiro grau e você já entrou com a hidratação muito cedo, provavelmente talvez ela não tenha nem marca, ela nem perceba, ela só sinta um ardido. Nossa, incomodou um pouquinho aquele dia que você fez, o anterior não tinha tido. Ótimo. Vou pedir para ele ir para casa. Dê para ele sempre Bepantol, é o mais fácil. Gente, é extremamente conhecido. O paciente hoje faz uma tatuagem, o próprio tatuador orienta para ele, Bepantol. Não precisa de receita, é venda livre, é um dos melhores hidratantes. Nossa, não tenho aqui um Bepantol perto. Vamos usar então cremes à base de cold cream. O que é um creme de cold cream? Nivea é feito com ele. Farmácias de manipulação, sempre tem pronto. Não tenho pronto agora, se você pedir para ela de manhã para tarde, ela vai ter. Cremes com base de silicone também são indicados. E alantoína, também são prescrições livres. A farmácia sempre tem pronto. Há um creme que eu possa comprar que tem as 3 coisas ao mesmo tempo. Luvas de silicone da Avon. É extremamente barato. É feito com esses 3 ativos que custam muito pouco. Um creme desse deve custar uns R$12, mais ou menos, para o paciente, 15. Você consegue comprar para ele, ou até mesmo orientar, ele vai comprar sem grandes dificuldades. Você vai ter um creme, que o Cold Cream, o que ele faz? Ele devolve hidratação. Você tem ali a lantoína, que controla a inflamação. Você tem silicone, que forma barreira. Você está com essa pele toda respaldada. O paciente aplicou, deu 15 a 20 minutos de absorção. Aplica filtro. A cada 3 horas, reaplica o filtro. Pele começou a ficar ressecada,
lava, retira tudo que tinha ali para tirar a camada anterior do filtro, aplica o hidratante, faz o processo de novo. Tá? Alguém tem alguma dúvida, algum caso que queira contar? Ele é um derivado de um óleo, tá? Esses produtos dessa linha, o que eles são muito usados para vitiligo? Eles têm uma resposta legal, tá? Só que o nível de resposta é aquilo, é variável. Você vai poder tentar, a gente vai tentar usar isso. Tem alguns óleos de extrato de laranja que também a gente prescreve no tratamento de vitiligo que a gente coloca. O grande problema que a gente tem deles é o nível de queimadura que você pode ter consequente depois. Tem que tomar muito cuidado quando você prescreve ele. Escalona o tempo de sol. Eu quero que hoje você tome 5 minutos apenas do sol antes das 10 ou depois das 4. Ficou vermelho, irritou, diminua o tempo. De quanto em quanto tempo eu aumento? Aumenta a cada 3 dias, 5 minutos, não passando de meia hora. Sempre assim, tá? Orientar o paciente. Luz direta não pode ser através de janela fechada, porque é o que acontece, o vidro pode amplificar aquele grau de sol e te voltar para o problema. Você está tentando tratar uma hipocromia que começou com uma queimadura. Aí você vai, passa, orienta, ele vai lá e faz uma queimadura de novo no local que já está com melanócito que foi perdido. Você amplia a sua lesão, mas funciona muito bem também, tá? O Tersane, ele já é um óleo. Eu não gosto muito dele por conta do contato com a roupa, tá? Dependendo se for normalmente que a gente acaba queimando em perna ou em abdômen, para o paciente usar é desconfortável. Aí ele está trabalhando, aplicar um óleo ali. Eu costumo usar Dersane mais para feridas expostas, terceiro grau ou até mesmo varizes. Aquela úlcera varicosa, o paciente questiona, nossa, eu queria hidratar minha perna melhor. Esse tipo de óleo funciona bem. O outro que você perguntou foi sulfadiazina de prata para queimaduras mais graves. Tá? Primeiro e segundo grau não tem necessidade. Terceiro grau sempre. A gente acaba entrando porque ela tem um fator também antimicótico. Ela impede que o tecido infeccione, mas também ajuda ele a estimular a cicatrização, por conta da hidratação que ela promove e do filme que ela faz. O óleo de girassol é um dos compostos do cold cream. Ele é um dos óleos, um óleo essencial. O grande problema é você chegar para o paciente e falar assim, olha, pega o óleo de cozinha, abre e aplica. Ele vai falar, nossa, você já me queimou. Agora está pedindo para passar óleo de cozinha, que além de ter um cheiro desagradável, tem uma textura horrível. Ele vai falar, meu, ele tá querendo acabar de me queimar todo. Quando na faculdade a gente trabalhou com uma área mais... o pessoal tinha uma condição menor, o que a gente fazia lá? A gente fornecia o creme Nivea para eles, pedia para depois do banho, que é a hora que a pele mais absorve hidratação, por conta do banho ter retirado aquela camada superficial, a gente pedia, pegue um pote, coloque um pouco do creme que você vai usar e um fio de azeite ou de óleo de cozinha. Misture e aplique. Se eu tentar fazer isso com a paciente da minha clínica, ela levanta e vai falar assim, não volto mais. Porém, com um paciente com recursos menores, em lugares mais pobres, vamos dizer assim, funciona muito bem, porque você enriquece ainda mais o creme. Tá? Os óleos essenciais são o que a gente vai usar mais para tratamento, porque ele é purificado. O óleo de cozinha, ele tem como base um óleo essencial, mas ele não é puro. Então você também tem o risco dela sair para o sol e ter uma queimadura. Ela já está com tecido lesado, está com uma bolha. Ela aplica óleo de cozinha. Como que ela vai aplicar um filtro solar em cima disso? É o que eu brinco do prontuário. Se você anotar que você orientou ela, tive uma queimadura, olha, estou te dando suporte, orientar ela. Fotoproteção de 3 em 3 horas, não se expor ao sol para evitar. Tudo mais. Ela estando ciente e ela tiver essa queimadura maior, ou até ficar com uma hipercromia ali no local, ela não pode te responsabilizar, porque ela sabia de que o tecido dela perdeu proteção. Ela já está com uma queimadura em primeiro grau. Ela vai se expor ao sol. Isso pode pegar e fazer o quê? Evoluir para um grau maior ou deixar uma hipercromia. Ela está ciente, fez. Em primeiro lugar, legalmente, você já não é mais responsável. Ela, dona de si, optou sabendo que eu corria o risco em ir. O que você vai fazer? Você pode até continuar a dar respaldo para ela. Primeiro, relate. O paciente não seguiu orientações, se expôs ao sol, foi à praia, contra orientações.
não seguiu o protocolo prescrito e orientado. Ponto. Evolução do quadro. Tenho aqui uma hipercromia que se estendeu além da área em geral. Olhe com lâmpada de Wood. Está profundo, já vai ser mais difícil. O que você pode tentar entrar com ele? Então, hidroquinona é legal. Hidroquinona, você tem 3 meses para usar. Passou disso, para. Tenta entrar com vitamina C no local. Tá. Hidroquinona tem um macete. Até 3 meses, o risco de você ter uma hipercromia pós-inflamatória é menor e uma hipocromia residual também é menos. Então, assim, até 3 meses dá. Você teve uma boa resposta ali, para, interrompe, dá um intervalo de uma média de uns 20 dias e começa com peeling físico e químico. Em casa, ela pode usar o quê? Vitamina C. Funciona muito bem nesse quadro, que ela já reexpôs. 3%. 2 a 3 funciona muito bem. Tá? Ela tem que parar com a vitamina 2, 3 dias antes de vir para você, para sua cabine, higieniza bem o local, faz ou uma esfoliação ou um peeling físico, higieniza de novo o local, tá? E aí você pode aplicar um ácido glicólico, mas uma porcentagem bem mais leve, aplica, fica em cima. Observa, uma pele que já teve a queimadura, ela tem chance de ter frost. Não sei se todo mundo sabe o que é frost, é aquela mancha esbranquiçada que o tecido forma logo após a aplicação de um ácido. Quando você tem isso, você tem que remover rápido. É legal ter alguma solução para neutralizar ácido, tá? KOH. Se você pedir para a farmácia, fala assim, eu quero uma solução para neutralizar ácido, eles fazem um spray. É barato, é fácil de usar. Começou a ter frost, você borrifa, retira, limpa o local. Não tem problema nenhum. Começou a ter um frost, eu deixei, é o mesmo esquema do ácido tricloroacético. Você tem que saber o quanto tempo de frost você vai seguir ali. Que a gente tem uma tabela que a Sociedade Dermato manda. Para o tratamento de uma verruga, um frost de tanto a tanto. Para um peeling médio para profundo, um frost de 1, 2 minutos. É difícil controlar frost, a mesma coisa pasta de ata para mancha. É bem complicado usar ela. Então o que você faz? Tem que ter uma solução para neutralizar. Começou, aplicou glicólico, não teve problema, deixa 5 minutos, retira. Na outra semana, estende esse tempo um pouquinho mais. Começou a ter hiperemia, retiro. Teve frost, neutralizo. Lava, hidrata, filtro. Ela espera mais uns 2 ou 3 dias em casa sem nada, volta com a vitamina C e filtro. Tá? Funciona bem. Um caso de uma paciente, de uma máquina que eu aluguei e deu problema. Eu não tive respaldo nenhum da técnica e acabou sobrando para mim por ser dona da clínica, né? E eu perguntei para ele quais as técnicas que eu posso estar usando junto com a com a dermatologista que a gente está tentando reverter a situação. O caso que ela está falando também foi uma paciente que depois da queimadura, contra a orientação dela, foi para a praia. Tá? Então ela expôs uma área queimada a um sol e teve evolução dessa queimadura. A sua segunda pergunta foi quando você usar o LED, quando a gente vai fazer essa sessão de ácido. Se você não for fazer o ácido, você pode aplicar ali 2 até 3 vezes por semana, não tem problema. Ela vai ter que ter tempo para vir na clínica. Muito mais, não tem problema. Vou aplicar o ácido. O ácido você vai fazer uma vez por semana só. Aplica o ácido, depois que você neutralizou, retirou. Antes de hidratar a pele, você pode aplicar ele, depois finaliza com hidratante, espera absorver, filtro, manda ela para o home care. Eu queria saber os parâmetros que eu posso estar usando numa hipercromia. Bom, do LED, a Márcia vai saber explicar até mais que eu, até a Camila, que é a física que trabalha com a gente. Ele já tem um programa pré-programado ali para hipercromia, né? Para clareamento de manchas, você pode usar ele. Você pode usar ele e vai funcionar bem, tá? Porque o que acontece? O melasma já é uma mancha de extremo difícil controle, tá? Vai funcionar bem. Então, obrigado.